Fala, meus queridos, vamos iniciar aqui mais uma aula, tá bom? Estou abordando aqui mais um tema do nosso edital verticalizado do material do concurso para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se você ainda não baixou o material que está aqui na descrição do vídeo, baixe e vá acompanhando, tá bom? Ao todo nós teremos 10 encontros, 10 aulas, cada um com 5 questões, totalizando aí 50 questões que vão te ajudar muito na tua reta final de preparação para o concurso, tá bom? Se ficar qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui e pode me chamar também nas minhas redes sociais. Siga a minha página no Instagram, que lá eu estou sempre postando dicas e comentários que vão te ajudar na sua aprovação. Então, sem mais delongas, vamos para as questões de hoje. Valeu! E aí, pessoal, vamos aqui nossas questões, tá bom? Primeira delas, para aqui, observe a seguinte lista de estados elaborados no Microsoft Word, certo? A alternativa que apresenta corretamente o estado com a sua respectiva formatação é, olha só, aqui na imagem, nós temos aqui, ó, essa imagem aqui ao lado, ele nos dá o nome de 5 estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe, cada um com uma formatação diferente, utilizando ferramentas do Microsoft Word, tá bom? E nós temos que procurar identificar, de acordo aqui com as opções da ABCDE, qual dessa nomenclatura de estados está com a formatação que corresponde na imagem ao que está escrito nas opções da ABCDE, tá bom? Então, para dar uma olhada aqui com calma, para poder tentar entender e identificar corretamente. Primeiro, Rio de Janeiro, né? Cor de realce de texto, olha, na verdade, não. O que nós temos aqui é o que? A palavra Rio de Janeiro, o nome Rio de Janeiro, está em negrito e em itálico. Então, não se enquadra nessa questão aqui, cor de realce do texto, tá bom? Questão letra A, errada. B, itálico, também não vai dar, tá bom? Itálico, vocês vejam que a diferença, ó, o itálico está aqui no Rio de Janeiro, ó, que no caso seria essa letra um pouco mais curvada, um pouco mais declinada, tá certo? E o que nós temos aqui na questão da palavra São Paulo é que essa palavra, esse nome está sobrescrito. Sobrescrito seria aquele posicionamento de uma palavra, uma letra, um símbolo, que fica ao lado e um pouco mais acima de alguma outra letra. Muito comum que a gente vê, por exemplo, as simbologias de potenciação, né? O 2 elevado ao quadrado, ao cubo, certo? Quando você vê ali o 2 elevado ali bem ao lado da sua base, aquele 2 ali, aquele 3 que fica ali acima, nós falamos que ele está sobrescrito, tá bom? Que é o que acontece aqui com a palavra São Paulo, tá bom? A palavra Minas Gerais, sombreamento, não está com sombreamento, ela está taxada, veja aqui, ó, a linha vem passando aqui, tá bom? Então não entra aqui também a letra C, ok? Pernambuco, efeitos de texto, olha, aí sim, certo? Nós observamos que Pernambuco está com efeitos aqui no corpo do seu texto, dando um destaque maior. Então, por hora, esse aqui seria o nosso gabarito. Vamos conferir a letra E. Letra E, Sergipe, taxado. Não, taxado estava Minas Gerais. O nome Sergipe, do estado de Sergipe, ele está em formato de seleção, tá bom? Então, Sergipe também não seria o nosso gabarito. Então, gabarito letra D. Marque no seu material e vamos para a próxima. 2. No contexto da formatação de um documento Microsoft Word 2010, certo? Em colunas, é correto afirmar que, veja que o que ele está destacando aqui é a versão 2010 do Word, certo? Do pacote Microsoft Office. No entanto, o que vai ser apresentado aqui, ele é comum também às versões posteriores, 2013, 2016, sem problema algum. Então, apesar de estar se referindo aqui ao pacote 2010, e o mesmo vale para a questão anterior, a questão 1, tá bom? Apesar de estar se referindo aqui ao pacote 2010, é válido também essas informações para os pacotes 2013, 2016 e assim por diante. Vamos lá. Letra A. O número máximo de colunas na orientação retrato, certo? Que seria a orientação ali em pé, na vertical, tá bom? E a orientação paisagem, que seria aquela na horizontal, a deitadinha, tá certo? Vamos lá aqui. Você tem que distinguir bem qual é cada uma delas. O número máximo de colunas na orientação retrato, que
que é aquela vertical, a em pé, certo? No caso seriam 4, segundo aqui o texto. E 6, no caso da orientação paisagem. Professor, existe essa limitação? Não. Você pode colocar uma coluna, que é o padrão, 2, 3, 4, 5, 10. Claro que vai ser de acordo com o que você quer colocar no seu texto. Fique muito atento a isso, tá bom? Mas não existe especificamente essa limitação. Então, questão aqui errada. Letra A errada. Todas as colunas devem ter a mesma largura? Não. Você, como usuário, tem a opção de editar. Você pode ter uma coluna mais larga ou menos larga, sem problema algum, tá bom? Você pode ter duas colunas ali com a mesma largura e uma terceira coluna um pouco mais larga ou menos larga, não tem problema. O usuário pode sim editar a largura de cada uma das suas colunas, tá bom? Então, questão B, opção B também errada. C. Todos os espaços entre as colunas devem ser iguais. Olha, assim como o usuário pode editar a largura das colunas, certo? Ele também pode editar a largura, o espaço que vai ficar ali entre uma coluna e outra, sem problema, tá bom? Então também está errado. D. A hifenização automática não é possível quando há mais de uma coluna. Também está desmerecendo muito a capacidade do sistema de se auto-organizar de acordo com a formatação que o usuário determina, tá bom? Só nos sobrou aqui letra E. É possível exibir uma linha vertical entre as colunas automaticamente. É possível? É possível sim, certo? Só que normalmente quando você, o usuário, configura para poder dividir o seu documento em colunas, por padrão, essa linha vertical, certo? Ela não vai estar ativa, por padrão. Você tem que marcar que ela fica ativa, aí a partir daí, toda vida que houver uma quebra de coluna, certo? Veja bem, que quando você divide em coluna, o que vai ficar aparecendo ali já de cara é a coluna 1, a primeira. Se você dividir o seu documento em 3 colunas, você só vai visualizar uma. Aí na hora que terminar o espaço que você delimitou da coluna, vai haver algo que a gente chama de quebra de coluna. Vai sair da 1 para a coluna 2, e assim por diante. Na hora que acontece essa quebra de coluna, se você tiver marcado para poder automaticamente aparecer essa linha vertical, na hora que acontece a quebra de coluna, essa linha vai ser visível. Enquanto não houver a quebra de coluna, essa linha não vai ser visível, contanto que você tenha configurado para que ela apareça, porque por padrão ela não vai aparecer, tá bom? Você, usuário, tem que ir lá nas configurações avançadas das colunas e definir essa aparição da linha. Gabarito da questão 2, letra E. Vamos lá. 3. O pincel de formatação disponível na guia página inicial do Microsoft Office 2010, olha só, mais uma vez 2010, mas o que se fala aqui, o que nós vamos falar aqui, também se aplica às versões posteriores. Destina-se a, letra A, copiar a formatação de um trecho e aplicá-la em outro. Olha só, de cara nós já temos aqui o nosso gabarito, mas por desencargo, bora conferir o restante. Já eu comento aqui, tá bom? B. Preencher uma formatação desenhada com uma determinada cor. Não é nem um Paint. Colorir o fundo de um parágrafo. Também não, meu jovem gafanhoto. Criar desenhos a partir de movimento do mouse. Não, mais uma vez, nós estamos tratando aqui do Paint, estamos tratando do Word. Colorir as células de uma tabela. Não, certo? Lembrando que você também pode fazer essa coloração de células de tabela no Word, sem problema algum. Do mesmo jeito que você pode fazer no Excel. Você pode fazer isso no Word, mas não é através do pincel de formatação, tá bom? Vamos lá. Gabarito aqui, então, é letra A. Copiar a formatação de um trecho e aplicá-la em outro. Nós já tivemos algumas questões, certo? Da OCP, da CESP e outras bancas, tratando a respeito do pincel de formatação. O pincel de formatação ele vai fazer exatamente o que foi descrito aqui na opção. Copiar a formatação de um trecho e aplicá-lo em outro. Só que em algumas questões já aparece o seguinte, que o pincel de formatação não teria a capacidade de selecionar a formatação de uma palavra e aplicar aquela mesma formatação em todo o parágrafo. E a questão está errada, porque o pincel de formatação, a capacidade dele atende sim a essa característica. Sem problema algum, o usuário pode selecionar a formatação de uma palavra, de um período, de todo um parágrafo e aplicá-la a só uma palavra, só um período, todo um parágrafo, todo um texto, todo um documento, sem problema algum, tá bom? Então, fique muito atento a essas questões.
O pincel de formatação vai atender exatamente o que está escrito aí. Copiar a formatação de uma parte do trecho e aplicá-la em outro. Não importa se o local onde ele copiou foi só uma palavra, um período ou todo um parágrafo. E também não importa aonde ele vai aplicar essa formatação, se é só em uma palavra, em um período ou todo um parágrafo. Ele tem sim capacidade de atender tanto o local de cópia, de onde ele vai copiar, como ao local aonde ele vai ser implantada aquela nova formatação, tá bom? Então, gabarito da questão, letra A. Vamos lá, a próxima. 4. As figuras 1 e 2 a seguir representam os documentos criados no Microsoft Word 2010. E olha que essas questões aqui não são da mesma prova, eles são de provas diferentes. Mas vocês vejam como a banca gosta do 2010, né? E olha que aqui tem questões de 2020, agora do ano passado, né? Questões bem recentes. Todas essas questões aqui são questões recentes da banca. Mas essas aqui, olha, tem de 2018, 2019, 2020. Mas ele gosta de citar o Office 2010, né? Vamos lá. Mas sempre reforçando que o que eu estou falando aqui se aplica também às versões posteriores, viu? No início dos parágrafos dos documentos há uma letra maiúscula. Pode observar aqui, esse W maiúsculo aqui, certo? Nos dois documentos. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, os recursos de formatação utilizados nos documentos. Posição, letra A, posição alinhada do texto e posição de disposição do texto. Não é, tá bom? Poderia até ser se isso aqui fossem imagens, mas não é, não são imagens, são textos mesmo, tá bom? São palavras, certo? Elas são letras que estão dispostas no texto, certo? Em formato de texto também. Não são imagens. Se fosse imagem, poderia até ser, certo? Caixa de texto simples e caixa de texto barra lateral. Poderia ser, mas veja só. Aqui ele destacou que é uma letra maiúscula grande. Ele não destacou que essa letra está inserida em uma caixa de texto, tá bom? Isso aqui poderia até ser, com uma certa falta de opção, o gabarito. Mas se, como eu falei, não tivesse outra opção, para isso teríamos que analisar outras opções. Bora dar uma conferida aqui. Então vamos deixar a letra B em stand-by e vamos dar uma olhada em outras opções. Quebra de texto alinhado com o texto de quebra de texto alinhado com o texto e quebra de texto lateral. Não é, tá bom? Não se encaixa nisso aqui. Smart Art texto e Smart Art coluna. Também não, galera. Não tem como trabalhar direitinho com a parte do Smart Art com o formato que está sendo nos apresentado aqui, tá bom? Letra E, letra capitular e letra capitular na margem. Aí sim, se encaixou perfeitamente. Muito melhor do que a ideia da caixa de texto, tá bom? Letra capitular, para quem não sabe, é quando você, usuário, e essa ferramenta existe à disposição do usuário no Microsoft Word e também no Writer, tá bom? Apesar de a gente estar tratando aqui do Writer, mas ela também existe lá. A letra capitular é uma ferramenta que existe no Microsoft Word, onde você, usuário, define que a primeira letra, certo? A primeira letra do início do capítulo, ela vai ser bem destacada. É muito comum nós vermos isso aí em edição de documentos voltados para livros didáticos, livros paradidáticos, romances. Quem aqui já se deu o trabalho de dar uma lida em romances, por exemplo, já deve ter notado em alguns deles que aparece bem no começo do capítulo, não é no começo de cada página, é no começo do capítulo, tá bom? A primeira letra é bem destacada, das outras bem grande, bem destacada mesmo, tá bom? Aquela função ali é chamada de letra capitular. Você não precisa selecionar a primeira letra, minha mocinha ali latina, né? Não precisa selecionar a primeira letra para poder fazer isso aí. Se você configurar a ativação da letra capitular, sempre que você colocar a primeira letra do capítulo, ela vai para aquele destaque, tá bom? Sem problema algum. Professor, e se eu apagar o W e colocar um I, certo? Ele vai automático? Vai, sem problema, tá bom? Então, tem essa configuração da letra capitular, tanto a tradicional como a letra capitular na margem, sem problema algum. Se encaixa, como eu falei aqui, muito mais do que a ideia da caixa de texto. Que, como eu falei, se não tivesse a opção letra capitular, com muita
muita falta de opção seria a letra B, mas nós temos aqui a ideia da letra capitular que se encaixa perfeitamente na figura que nós temos aí em tela, tá bom? Então, gabarito da questão, letra E. Ok? Vamos lá. 5. Para proteger um documento criado no Microsoft Word 2010, usando uma senha com o objetivo de evitar acesso não autorizado, é necessário, letra A, adicionar uma assinatura digital? Não. Até existe essa possibilidade, mas não é bem o que foi descrito aqui. Restringir a edição, na carta letra B? Também não. Nós temos aqui, ó, primeira e segunda opção erradas. Criptografar com senha? Aí sim. Porque aqui nós não estamos colocando a ideia da assinatura digital para poder ter a validação e tudo mais. Nós só queremos fazer a proteção do documento para poder pessoas não autorizadas acessarem, tá bom? Então a criptografia com senha se encaixa perfeitamente, onde você vai lá no menu arquivo, opção, nas opções disponibilizadas e vai poder fazer a introdução de uma senha no acesso do seu documento, sem problema algum. Aí nós temos aqui restringir permissão por pessoas e marcar como final. Tem todas essas opções aqui, mas a que se encaixa melhor na ideia da proteção do documento é a criptografia com senha, tá bom? Então, gabarito da questão, letra C, ok? Deixa eu chamar aqui, pequenina. Ah, fica fazendo zoada, agora não quer aparecer, né? Fica te apresentando. Vem cá, papai, vem. Sobe aqui. Olha aí, minha moça. Tá bom? Pessoal, temos aqui as questões de hoje. Fica atento aí que logo mais temos mais aulas. Valeu! É isso aí, pessoal. Encerramos por aqui a aula de hoje, tá bom? Fica atento aí que logo mais eu vou postar o restante das nossas aulas. Ao todo serão 10 vídeos, cada um com 5 questões, para fechar aí uma reta final muito boa, muito proveitosa para você. Se você não baixou ainda o material, baixe e vá estudando aí na sua reta final. Se você ainda não curtiu o nosso vídeo, curta. Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e divulgue para seus colegas. Valeu!